Prezados irmãos, vamos abrir a palavra do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Eu pediria, menino aí, por favor, para colocar aqui a identidade da igreja, aqueles pontos para a gente. Todo dia, todo domingo, nós temos que perguntar para nós mesmos, por que nós somos igreja de Deus? E para que nós somos igreja? Você sai de casa, vem para a igreja, você tem que perguntar, por que eu sou crente? Por que eu tenho que fazer isso? Não é isso? Senão a gente se torna um religioso. A gente vem para a igreja simplesmente para cumprir o que? Um ritual. Então você vai sair daqui e diz, hoje eu já fui à igreja. Já cumpri minha missão, agora eu vou fazer feira, vou correr, vou andar de bicicleta, né? Já fiz a minha penitência hoje. Fui no culto às 8h30. A igreja somos nós. E você precisa aprender biblicamente e também dentro da visão reformada, calvinista, de que a igreja, ela só pode fazer alguma coisa para Deus, porque ela é alguma coisa em Deus. Ou seja, o ser vem antes do fazer. Certo? Então veja, somos uma igreja que adora. Por que nós somos uma igreja que adora? Por que nós cantamos aqui adorando? Porque nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Deus nos fez sacerdotes em Cristo. Você entende isso ou não? Ou posso pular essa parte? Está todo mundo entendendo? Passa aí o outro. Somos uma igreja que ensina porque nós somos uma comunidade de discípulos. O discípulo tem que aprender de Jesus a vida toda. E nós temos que ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ensinado. Passo próximo, somos uma igreja que edifica. A Bíblia diz que cada junta colabora com a sua própria o quê? Edificação. E nós temos que trabalhar na edificação da igreja. Pode passar. Somos uma igreja que ama. Uma comunidade o quê? De servos. Jesus disse, se vocês não amarem uns aos outros, vocês não são o quê? Meus discípulos. Então, porque Deus nos amou, nós temos que amar uns aos outros. Por fim, eu quero colocar esse ponto. Vamos repetir isso aí? Vamos lá? Somos uma igreja, uma comunidade de... Então, vamos examinar isso aí em cima desse versículo. João, capítulo 4, versículo 35. Todo crente é um missionário. Todo crente tem que evangelizar, todo crente tem que testemunhar, todo crente tem que ganhar gente para Jesus. Todos nós somos missionários. E porque nós somos missionários, a nossa igreja é uma igreja o quê? Missionária. Somos um povo enviado para missões. Vamos ler juntos aí? João 4, 35. Vamos lá? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A ideia central desse texto, que Jesus está querendo nos ensinar, é de visão missionária. A palavra-chave de Jesus aqui, ele diz, erguei o que? Os vossos olhos, e o que? Vede. Presta atenção. Aqui nós temos um princípio. A visão motiva. A visão é a força motriz da missão. Nós fazemos porque nós temos uma visão. Não uma visão empresarial. Não uma visão institucional, mas uma visão o quê? Celestial. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai colocar isso. No capítulo 26. Versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo vai mostrar isso para a gente. Esse princípio de que a visão nos motiva, a visão nos impulsiona.
E a visão aqui é uma compreensão da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos ler juntos lá? Atos 26, a partir do versículo... Vamos ler só o versículo 19 e 20. Vamos lá juntos? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão que? Celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, em toda a região da Judéia e aos gentios, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Veja que Paulo diz, eu não fui desobediente à visão o quê? Celestial. Ou seja, Deus me deu essa visão, e essa visão está nas Escrituras Sagradas. Aqui nós temos o conceito do que é ser missionário, aqui nós temos o conceito do que é a vontade de Deus, aqui nós temos o conceito de qual é a missão da igreja. Então a igreja de Pinheiros, ela tem uma visão, que está fundamentada na palavra de Deus, e a nossa visão é ser uma grande igreja, o quê? Missionária. Porque nós somos uma comunidade de missionários. E aqui nesse texto, eu quero tirar 3 lições básicas sobre essa questão da visão. Porque Jesus, ele não está criticando os discípulos por falta de visão. Certo? Ele diz assim, erguei o que? Os vossos olhos. Quando ele diz erguei os vossos olhos, os discípulos tinham visão, mas a visão deles estava para quê? Para baixo. Nós muitas vezes temos uma compreensão de igreja que é para baixo, é para dentro. É a minha visãozinha pessoal. Eu quero a igreja assim. Eu quero a igreja do meu jeito. Eu quero que a igreja seja assim. Jesus não é assim não, meu filho. Erguei o quê? Os vossos olhos. E vede. E aqui a primeira pergunta e a primeira lição que a gente aprende do texto é que nós temos que ter uma visão da seara. E o que é essa seara aí, gente? É aquela fábrica de salsicha e mortadela, seara? Que seara é essa, pelo amor de Deus? E aí você vai ter que voltar lá para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E eu queria que você lesse, né? A partir do versículo 35. Diz que Jesus Cristo percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja bem, Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Jesus não tinha aquele negócio de cidade estratégica, cidade de 50 mil habitantes. Ele ia onde tinha o quê? Gente, povoado. Por isso que nós temos que ir para o sertão. Nós temos que ir atrás daqueles quilombolas, nós temos que ir atrás daquelas pequenas vilas com 20, 30 famílias que estão lá soltas no semiárido. Nós temos que ir lá. É isso que o Ronaldo está fazendo lá no Amazonas, entrando lá nos barcos e subindo e procurando aquelas tribos que não foram alcançadas ainda. Pequenas tribos. Mas nós temos também um compromisso com São Paulo. Então veja bem, Jesus fazia isso, e diz o texto sagrado, vendo ele o que? As multidões. O que Jesus Cristo viu? Pessoas. E essas pessoas aqui são o quê? Elas formam, essas multidões formam aquilo que Jesus Cristo vai chamar o quê? De seara. Ele vai dizer mais embaixo aí, vê irmão, por favor. Ele diz assim, no versículo 17, então se dirigiu aos seus discípulos, e diz, a seara, na verdade, é o quê? É grande. Mas os trabalhadores, o que são? Poucos. Então, a seara é grande. Quando Jesus fala que de seara é grande, ele está falando aqui da seara dos eleitos, de todos aqueles que estão já comprados pelo sangue do Cordeiro, ou ele está falando aqui das multidões, indefinidamente. Porque se você pensar bem, a Bíblia diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura.
Nós temos que pregar a todos, nós temos que fazer discípulo de todas as nações, porque eu e você, nós não sabemos quem são os eleitos. E a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 13, versículo 48, creram todos aqueles que estavam destinados o quê? A vida eterna. Mas eu não sei quem são os que foram eleitos. Então eu tenho que pregar o quê? A todos. Mas o que é interessante desse texto aqui, é que ele diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E a ideia aqui é que essa seara, ela já está pronta para ser colhida. Presta atenção nisso. A seara aqui não está aqui na semente. A seara está pronta para ser o quê? Colhida. Significa que as pessoas estão prontas para serem convertidas. É só nós pregarmos, é só nós evangelizarmos, é só nós irmos atrás das pessoas, que o Espírito Santo vai colher essas pessoas através da regeneração. Agora é interessante você observar aqui, que Jesus vai dizer que os trabalhadores são poucos. Significa que quanto mais a gente trabalha na evangelização, mais pessoas nós temos para o quê? Para evangelizar, porque as gerações vão se sucedendo, e uma geração que foi evangelizada nessa próxima década, ela pode deixar de ser evangelizada outra geração na outra década. Isso significa que o nosso trabalho é constante. É constante. Então, gente, voltando para João capítulo 4, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, e vede a seara. Vede a seara, está pronta para ser colhida. Então, nós temos que ter essa visão das pessoas. Pessoas, multidões, fazem parte do nosso campo missionário. Segunda lição, no texto, no versículo 35, vem: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? E aqui, nós precisamos ter não somente uma visão do que é a ceifa, mas uma visão do tempo de Deus. Do tempo de Deus. Jesus está dizendo, no calendário de vocês, olhando aqui para a agricultura, vocês têm um calendário. Você tem um cronos. Você tem as 4 estações. Mas Jesus está dizendo aqui, erguei os vossos olhos, vejo que os campos já branquejam. Ou seja, está na hora da colheita. É o tempo da oportunidade, é o kairós de Deus. Irmãos, nós nunca tivemos tanta facilidade para pregar o evangelho hoje. Facilidade de locomoção, facilidade de material, facilidade de oportunidades. Nós temos recursos, Deus tem nos abençoado. E eu creio que Deus vai cobrar da nossa geração muito mais do que cobrou da geração de Paulo. Da geração da igreja primitiva. E aqui nós temos que ter essa percepção da urgência da missão. Da urgência. Nós temos que fazer o trabalho dia e noite, intensamente, intensificamente. Não dá para parar, não dá para parar. O apóstolo Paulo, ele tinha, se você observar lá em Romanos capítulo 15, ele tinha planos e projetos. Ele dizia, eu quero evangelizar, eu quero pregar onde Cristo ainda não foi pregado, porque por onde eu passei, eu já preguei o quê? O evangelho. Terceira lição que o texto nos ensina. Nós temos aqui o campo missionário, que são as pessoas que estão aí para serem colhidas, os eleitos de Deus, que já foram escolhidos, já foram comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, a expiação de Cristo já foi efetivada. É simplesmente colher essas pessoas. É simplesmente trazer essas ovelhas, né, para o rebanho de Deus. Mas a pergunta que se faz aqui é, quem são os recursos para que quem são os trabalhadores dessa seara, né? Porque Jesus diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos, vede que pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo isso para os discípulos, porque somos nós, discípulos de Jesus, que somos os recursos de Deus. Ou os recursos humanos para se fazer a obra. Veja aí embaixo,
no versículo 36, que ele vai nos chamar aí no versículo 36. Veja juntos, 36, 37, 38. O que ele diz? O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida. E destarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O que está chegando de gente aqui na igreja, que assistiu pastor Hernandes pela internet, que assistiu John Pipe pela internet, que assistiu outros, né? Augusto Nicodemos, etc. As pessoas estão vindo, a palavra de Deus está sendo semeada no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, através da distribuição de Bíblias, de inários. E às vezes, meus amados, a gente trabalha e outros o quê? Colhem. E aqui nós temos que entender que a responsabilidade, o grande instrumento de Deus para fazer a obra, somos nós. Nós somos os missionários. Tem um texto, até o Milton já pregou nesse texto aqui, e eu vou pegar a ideia dele aqui. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Versículo 15, tendo se levantado muito cedo, 2 Reis 6,15. O moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço diz, ai meu senhor, que faremos? 6,16, vamos ler juntos aí, 17, vamos lá? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão do que os que estão. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Preste atenção que Deus está nos dando uma lição aqui, é de que nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja os recursos que estão conosco. Esses anjos que estão aqui, que estão provavelmente ao nosso redor todo dia, eles não vão proclamar o Evangelho, mas eles estarão conosco na proclamação o quê? Do Evangelho. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou repetindo aqui, hoje nós temos a presença de Deus, nós temos a presença dos exércitos de Deus, nós temos a presença do Pai conosco para nós fazermos essa missão. Nós temos que fazer. E nós temos que crer que esse Deus que nos chamou para a missão, que nos enviou para a missão, Ele vai suprir todas as necessidades. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 16. E eu gostaria que você ficasse de pé para a gente encerrar lendo esse texto da palavra de Deus. Marcos, capítulo 16. Às vezes, irmãos, a gente fala muito e dá muita ênfase na Bíblia sobre os milagres e os sinais de Deus que acontecem durante a pregação da palavra. Mas nós precisamos também ter percepção espiritual dos milagres e dos sinais que Deus faz na vida daquelas igrejas e daquelas pessoas que estão fazendo a missão. Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20. Vamos ler juntos aí. O que é que diz? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Preste atenção, cada um no seu lugar. Jesus está no trono, assentado, reinando. A igreja está no campo o quê? Missionário, pregando a palavra. E é tão interessante que eles não pregam sinais, mas os sinais acontecem, perseguem e seguem essa igreja que está envolvida em missões.
E nós precisamos ter essa percepção, a liderança dessa igreja tem que ter, o conselho tem que ter, o povo tem que ter, que nós somos um povo enviado. Sinais seguirão os que creem. Que sinais são esses? Sinais da providência de Deus, da proteção de Deus, dos recursos de Deus. Tudo que Deus precisa para fazer a obra, Ele vai providenciar. Nós estamos no centro da vontade dEle. Nós estamos o quê? Em missão. Em missão. Então eu quero, nesta manhã, desafiar você como missionário dessa igreja. Porque cada crente aqui é um missionário, cada crente é um discípulo, cada crente é um sacerdote, cada crente é um servo, cada crente é um trabalhador. Você precisa entender isso, que Deus está conosco. E nós temos essa missão para fazer, e essa missão será feita no poder de Deus e com os recursos de Deus. Amém? Senhor Deus, olha para nós aqui nessa manhã, Senhor. Olha para a tua igreja, para o teu povo. E coloca no coração do teu povo, coração da tua igreja, a chama missionária, esse fervor missionário, esse desejo, ó Deus, de pregar o evangelho às pessoas, de evangelizar as pessoas, de distribuir Bíblias, de levar o evangelho àqueles que estão perdidos, de contribuir para missões, Pai. Abre o coração e o bolso do teu povo. Coloca no coração do teu povo à disposição, Senhor, para interceder, para apoiar e para fazer essa obra tão gloriosa que o Senhor nos deu para fazer. Abençoa-nos e que cada vez mais a igreja de Pinheiros seja uma igreja consciente do que é ser igreja, Senhor. Nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui, ó Deus, para viver uma religiosidade, mas nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, a nossa identidade, como servos do Senhor, como igreja de Cristo nessa geração. Nós oramos humildemente, pedimos no nome de Jesus. Amém.